boa noite a todos os amigos e pesquisadores associados do IPEASA. Aqui quem fala é a professora Sueli Farias Limônia, coordenadora científica do Instituto de Pesquisas e Estudos Culturais e Ambientais da Amazônia, sob a direção da doutora Márcia Bieri. Este grupo de pesquisas, criado junto ao Museu Araci-Paraguaçu, sob a direção da professora Regina Lucirene de Oliveira. Hoje somos uma parceria com pesquisadores e professores de várias instituições do nível estadual, municipal e superior da Amazônia. E nosso objetivo é compartilhar a ciência, os debates, as nossas experiências com os nossos projetos na Amazônia Paraense e na Amazônia como um todo e no Brasil, principalmente os problemas que atingem os povos da Amazônia e particularmente os quilombolas e os povos indígenas. O meu foco nesta conferência será a revolta da natureza contra a cultura do não essencial. O que é o não essencial? É o não essencial para a vida no planeta. O nosso objetivo do IPEASA com esta nova metodologia de compartilhar videoconferências é realizar uma troca de ideias e de conversas entre os pesquisadores, os professores, gestores, profissionais da saúde e pessoas engajadas nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, nas aldeias, no setor da educação, das políticas públicas, como também dos colegas das universidades, dos estudantes, dos acadêmicos, das escolas do setor da agricultura, dos sindicatos, das igrejas e associações. Todos somos convidados a colaborar com o debate frente a esta pandemia e também compartilhar as nossas reações e as nossas críticas. Somos todos bem-vindos a contribuir com uma videoconferência onde nós possamos expor as nossas ideias, claro, fundamentadas, baseadas em alguma pesquisa. A nossa intenção maior é de somar as nossas competências para juntos refletirmos e buscarmos soluções para os problemas da nossa comunidade local e também da nossa casa comum, o nosso planeta. Então, poderíamos começar por 3 questões. Por que o nosso planeta e a nossa comunidade chegaram a este ponto? O que não vai bem na nossa humanidade hoje? O que não vai bem com a nossa casa comum, o nosso planeta? A humanidade chegou no auge da tecnologia e do conhecimento científico. Com o acúmulo de descobertas científicas, conseguimos combater várias pandemias e que já disseminaram pânico na humanidade. Citamos algumas de acordo com os dados da OMS. A peste bubônica ou peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, agravada em sua maior parte pela grande falta de noção de higiene na Idade Média, transmitida pelo contato com pulgas e roedores infectados, propagando-se de forma impiedosa entre os anos de 1343 e 1353, atingindo quase que 1/3 da população da Europa. A varíola, que tirou a vida de 300 milhões de pessoas nos anos de 1896
e 1908, provocada pelo vírus Orthopoxvírus variolae, que atacava as vias respiratórias e só foi possível ser erradicada com a invenção da vacina. Daí, nós frisarmos a importância da ciência na nossa sociedade. Sem os cientistas nos laboratórios pesquisando, nós não vamos encontrar a cura para a pandemia do coronavírus. É necessário que a ciência seja investida em nosso país também. O tifo, provocado pela bactéria Rickettsia prowazekii, que entre os anos de 1918 e 1922 matou mais de 3 milhões de pessoas após a Primeira Guerra Mundial, também contaminadas por pulgas roedores, um alto índice de falta de saneamento, pois a guerra deixou somente a destruição, a falta de água potável, uma ausência total de saneamento básico nas cidades. A cólera, transmitida pela bactéria Vibrio cholerae, que já sofreu várias mutações e continua causando mortes, provoca causa diarreias mortais e pode ser transmitida pela água ou alimentos contaminados. Morrem ainda hoje por ano de 28 a 148 mil pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Outra pandemia, a tuberculose, que é transmitida pelo bacilo de Koch, somente foi amenizada com a descoberta da penicilina em 1928, mas antes, nos anos de 1850 a 1950, ceifou a vida de mais de 1 milhão de pessoas no mundo. A gripe espanhola, causada por uma variação de vírus influenza, de 1918 a 1920, matou mais de 50 milhões de pessoas e deixou a metade da população infectada. Estamos lutando ainda hoje contra outro inimigo da saúde humana, o HIV. Esse vírus que já causou mais de 20 milhões de mortes. Embora exista tratamento, graças ao avanço da pesquisa científica no domínio das ciências médicas, ainda não encontramos a cura definitiva para o HIV, porém as pessoas já estão sendo tratadas. Entre outras epidemias modernas, existe a gripe suína, ou a H1N1, causada pelo vírus influenza, e que também é transmitida por gotículas respiratórias no ar ou por superfícies contaminadas, que já atingiu mais de 18 mil pessoas e que foi primeiramente identificada em porcos desde 2009. Essa pandemia porcina, ela é um pouco como o coronavírus. Um espirro pode contaminar muitas pessoas e às vezes as pessoas não têm o cuidado, quando estão gripadas, de higiene e de proteção delas para as outras pessoas. Então, é necessário sempre ter um pacote de lencinhos de papel e, se possível, usar e colocar no ambiente longe das outras pessoas. E podemos ir mais além e aumentar as nossas listas com as grandes epidemias que assolaram o nosso país, a dengue, o chikungunya, que estão aí, mas que tentamos controlar com as vacinas, ou tratamentos cientificamente comprovados, mesmo se
ainda são paliativos, porque vai e volta, o chikungunya vai e volta, a dengue vai e volta. E hoje, diante de todo esse know-how científico que já desenvolvemos, diante de tantos produtos químicos que já inventamos para higienizar o meio ambiente, por que ainda não conseguimos frear um simples vírus, esse que nós chamamos de Covid-19? Nos parece paradoxal, não é mesmo? Somos pessoas muito mais dotadas de hábitos de higiene do que nossos ancestrais da Idade Média. Vivemos numa área de conforto nas grandes cidades, incomparável com as pessoas que vivem sem água potável, com canais cheios de lixo e fossas a céu aberto ou ainda longe do acesso à saúde pública. Frente a esta pandemia, poderíamos relembrar o filósofo Jean-Jacques Rousseau, que através de uma questão de sua época, perguntava em pleno século XVIII, o avanço das ciências e das artes serviram para melhorar os costumes? Poderíamos nos perguntar hoje, todo o conhecimento tecnológico, técnico, científico e industrial servem para preservar a vida humana no planeta? Não teríamos que nos educar ao mesmo tempo para o essencial? Não teríamos que construir uma cultura de não destruição da vida? Não teríamos que inventar somente objetos e coisas que não agredissem o nosso meio ambiente, já que ele é fundamental para a continuidade da vida no planeta? A grande diferença entre ricos e pobres, a vida favelada de uns e a vida milionária de outros, a negação dos direitos humanos à maioria dos cidadãos, a negação da saúde pública, a poluição cotidiana dos rios, a dizimação dos povos indígenas, com seus conhecimentos milenares sobre a natureza, a consumação desenfreada de objetos poluidores não essenciais à nossa vida, como plásticos, o esgotamento dos rios, dos recursos naturais em nome do mercado, transformando florestas inteiras em madeiras preciosas para atender o mercado internacional, a destruição do habitat natural dos animais, da flora, da fauna, a exploração irresponsável dos minerais em detrimento da degradação da fauna e da flora, trouxeram felicidade para a nossa humanidade? Que eu saiba, trouxe muita riqueza para muitas pessoas que vivem da exploração da natureza. Diante de tanta desigualdade social e econômica, orquestrada há séculos pelos nossos governantes, observa-se com esta crise um total despreparo material e humano da nossa saúde pública. Frente à negação de todos os direitos do cidadão que paga seus impostos, somente nos resta uma coisa em comum, que nos aproxima e que nos iguala, é esta pandemia. Queiramos ou não, esta pandemia ultrapassa as nossas diferenças sociais e econômicas e ultrapassa até mesmo os nossos preconceitos uns contra os outros. Às vezes perdemos muito tempo em se preocupar com a vida particular das pessoas, em vez de buscar soluções para os problemas da humanidade, os problemas coletivos, como, por exemplo, a solidariedade nesta pandemia. Sabemos que muita gente está passando fome, muita gente não tem como comprar mais alimentos e a inflação altíssima. As pessoas que ganham salário mínimo não conseguem mais comer. Esta pandemia ela vai além da indiferença do poder público e parte da nossa sociedade que acha que a maioria é excluída, sem qualquer acesso a uma saúde pública, sem saneamento nos seus bairros, nas suas ruas, é um problema dos pobres, quando, na verdade, é um problema político. E para políticos resolverem quando são eleitos. Qual é o político eleito no Brasil, no âmbito local, regional e nacional, que já
criou uma política, um programa de saneamento sério no país. Quando visitamos as cidades brasileiras de norte a sul, digo de norte a sul, todas têm um problema sério de falta de saneamento. Tem pessoas que vivem nas cidades brasileiras no meio de ratos, no meio de insetos, no meio de doenças. Não falo nem das crianças que vivem na rua, falo de famílias. O coronavírus não é o problema. O problema é a política irresponsável que passa de séculos a séculos sem prestar contas do dinheiro público em nosso país. Frente a essa pandemia, que poderíamos caracterizar como não discriminatória, porque qualquer um de nós podemos nos contaminar, podemos perceber algo que negamos ver em nossa sociedade brasileira, uma grande fissura na saúde pública e a alta incompetência dos que dirigem a nossa nação. Porque vemos uma correria neste momento de governadores, de presidente baratinado que não sabe nem decidir diante de uma pandemia. Mas o problema da saúde brasileira não é só quando aparece uma pandemia. O problema da saúde brasileira está na corrupção dos políticos que roubam o dinheiro da saúde pública, em vez de construir os hospitais, de finalizar a construção desses hospitais e de equipar esses hospitais. Houve-se alguns discursos que descomprometem completamente os nossos governantes da responsabilidade com a nossa saúde pública. Denominamos de discursos repetitivos para acalmar a tempestade neste momento, pois da maneira como são tratados os cidadãos que chegam aos hospitais e que perdem suas vidas por falta de recursos, chegamos no momento de demonstrar que a nação não tem saúde pública e que a culpa é colocada hoje no coronavírus, pois as pessoas estão morrendo por falta de assistência hospitalar e muitas nem foram levadas ao hospital porque não há leitos para o número de pacientes afetados. Isso significa que está comprovado que os recursos na área da saúde pública são invisíveis no país. Logo, os excluídos, aqueles que não têm um plano de saúde privado, são também invisíveis ao governo. Se aceitarmos que esta e outras pandemias são fenômenos invisíveis, como muitos políticos dizem, o inimigo está invisível, não devemos e nem teremos como agir e como exigir políticas de saúde pública para todos. O Brasil deve ter um sistema de saúde pública visível, real, concreto, com hospitais equipados, com o Instituto Médico Legal capacitado para não deixar corpos apodrecerem no chão por falta de um frigorífico, com o maior número de médicos, de enfermeiros, de técnicos e agentes de saúde num quadro permanente, conforme a demografia da população. O problema, então, não está no coronavírus. O problema maior é que faltam nós, 258 milhões de brasileiros, exigirmos dos nossos representantes a visibilidade da aplicação do dinheiro público, uma prestação de contas. Entre os cidadãos invisíveis da saúde pública no Brasil estão os povos indígenas, hoje à mercê da pandemia e das epidemias que já atingem a população indígena, porque estes povos podem ser considerados os últimos moicanos do planeta. Aqui estou parafraseando o filme do mesmo título adaptado do romance escrito por James Fenimore Cooper, lançado em 1826. O título é O Último dos Moicanos, que conta a história
de um índio que foi, de um menino branco que foi criado por índios e que depois, com a guerra entre a Inglaterra e a França, o menino vai se apaixonar pela filha do capitão do batalhão inimigo. Ou, em outras palavras, quem são os cidadãos brasileiros que se dedicam realmente à conservação da natureza para o bem comum do planeta? No nosso país, são os povos indígenas. Antes, as pandemias chegavam em nossas terras e arrasavam em massa os povos indígenas, que pouco tinham imunidade para enfrentar as doenças trazidas pelos viajantes. Mas hoje, eles não são os únicos excluídos nessa pandemia. Eles fazem parte dos 258 milhões de excluídos do sistema de saúde pública, porque mesmo se o cidadão brasileiro tem um plano de saúde privado, a pandemia o leva a morrer muitas vezes isolado. Neste sentido, esta pandemia não perdoa ninguém. Esta pandemia, ela nos ensinou que todos somos iguais, não importa qual a condição humana, qual a condição econômica, qual a origem, qual a cor da nossa pele, qual a nossa religião. Embora o sistema de saúde no Brasil imponha uma grande diferenciação no tratamento hospitalar, pois 200 milhões de brasileiros dependem do SUS e os outros 50 milhões têm saúde privada, conforme os dados do Serviço Nacional de Saúde, esta pandemia exige um tratamento igualitário, pois ela não distingue ricos e pobres, indígenas e não indígenas, branco, negro, caboclo ou outras identificações. Sabe-se publicamente que o dinheiro da saúde, do material dos hospitais, da construção dos hospitais ou postos médicos vem sendo desviado no Brasil há séculos pelos próprios representantes do povo, por aqueles que nós elegemos para nos representar. A exemplo, o Hospital de Macapá, que nunca foi terminado porque os próprios políticos desviaram o dinheiro e o material para seus próprios benefícios. Sem falar que muitas instituições de saúde pública no Brasil, como é o caso das Santa Casa de Misericórdia, que eram instituições de saúde do povo, que eram instituições filantrópicas de cunho religioso, hoje, por decisões políticas eleitoreiras, servindo de propaganda para políticos, foram disponibilizadas para as empresas de saúde privada em muitos locais do Brasil, sem nenhum questionamento e sem nenhuma consultação à sociedade. Eu mesma